Eu não te amo mais. Conheci alguém. 40 anos. 40 anos ao lado do mesmo homem. 40 anos dividindo a mesma cama, a mesma mesa, os mesmos sonhos. E então, numa tarde qualquer de quinta-feira, enquanto eu dobrava as camisas dele com o mesmo carinho de sempre, meu mundo desmoronou com essa frase. Sabe aquele dia que você acorda e tudo parece normal? Aquele dia em que você faz café, arruma a casa, liga para os filhos e não imagina que em poucas horas sua vida nunca mais será a mesma? Pois foi exatamente assim. Era uma quinta-feira comum. Ou pelo menos deveria ser. Eu sou Marta, tenho 62 anos, e esta é a história de como descobri que 40 anos de dedicação podem ser apagados em segundos. Mas também é a história de como renasci das cinzas de um casamento que eu achava eterno. Roberto, esse era o nome dele. É estranho falar do passado de alguém que ainda está vivo. Mas para mim, o Roberto que eu conheci morreu naquele dia. O homem que entrou pela porta naquela tarde era um estranho vestindo a pele do meu marido. Conheci o Roberto quando eu tinha apenas 22 anos. Eu trabalhava como secretária em um escritório pequeno no centro da cidade e ele era vendedor de uma empresa de materiais de construção. Foi amor à primeira vez? Não. Foi algo melhor. Foi uma construção lenta, tijolo por tijolo, como ele mesmo gostava de dizer, fazendo piada com profissão. Nossos primeiros anos foram de luta. Morávamos em um apartamento minúsculo. Mal cabia uma cama de casal. Roberto saía cedo e voltava tarde, sempre com aquele sorriso cansado, mas esperançoso. Um dia a gente melhora, Martinha, ele dizia. E eu acreditava. Sempre acreditei nele. Tivemos 3 filhos. 3. O Carlos veio primeiro, depois a Beatriz e, por último, o pequeno Daniel. Pequeno. Hoje ele tem 35 anos, é pai de 2, mas para mim sempre será meu bebê. Durante os anos de criação, Roberto estava sempre trabalhando. Eu entendia. Alguém precisava pagar as contas. Alguém precisava construir o futuro que sonhávamos. Fui eu quem acordava de madrugada quando os bebês choravam. Fui eu quem levava ao médico, quem fazia lição de casa, quem costurava fantasias para as festas da escola. Roberto aparecia nos finais de semana, cansado, mas sempre com presente debaixo do braço. Desculpa não estar mais presente, ele dizia, e eu perdoava, sempre perdoei. Com o tempo, a empresa dele cresceu. Saímos do apartamento minúsculo e compramos uma casa. Uma casa de verdade, com quintal, 3 quartos, churrasqueira. Era o sonho realizado. Os meninos cresceram naquela casa. Ali teve aniversário, formatura, primeiro namorado da Beatriz, primeiro carro do Carlos. Ali foi construída a nossa história. Mas tem uma coisa que ninguém te conta sobre casamentos longos. Eles exigem manutenção constante. E, sem que eu percebesse, Roberto e eu paramos de fazer essa manutenção. Ele trabalhava cada vez mais, eu me dediquei cada vez mais aos filhos e depois aos netos. Quando foi que paramos de conversar de verdade? Quando foi que paramos de nos olhar nos olhos? Eu não sei responder. Aconteceu aos poucos, como quando você não percebe que está ganhando peso até não caber mais na calça favorita. Foi assim, silencioso, gradual, mortal. Os filhos foram saindo de casa. Primeiro o Carlos, que casou e se mudou para outra cidade. Depois a Beatriz, que seguiu o marido para o exterior. Daniel foi o último, resistiu até os 28, mas eventualmente também voou do ninho. E, de repente, depois de décadas focados nos filhos, Roberto e eu estávamos sozinhos novamente. Você imaginaria que seria romântico, como uma segunda lua de mel. Mas não foi. Foi estranho, constrangedor até. Jantávamos em silêncio, assistíamos TV sem trocar uma palavra
Ele no celular e eu nas minhas crochês. 2 pessoas dividindo o mesmo espaço, mas vivendo vidas completamente separadas. Percebi mudanças nele cerca de 1 ano antes daquela quinta-feira maldita. Roberto começou a se cuidar mais, entrou na academia, coisa que nunca tinha feito em 40 anos. Trocou os óculos de grau por lentes de contato, comprou roupas mais modernas, jeans justos, camisas de marca. Estou me cuidando para viver mais, ele dizia. Eu, ingênua, ficava feliz por ele. Começou a chegar mais tarde em casa. Reuniões, ele explicava. O celular tocava toda hora e ele saía da sala para atender. É trabalho, Marta. Você não entende dessas coisas. E eu aceitava, porque em 40 anos de casamento, eu sempre aceitei tudo. Tinha uma música que ele começou a cantarolar, uma música que eu não conhecia, moderna, dessa de hoje em dia. Quando perguntei onde tinha ouvido, ele ficou vermelho e mudou de assunto. Deveria ter sido um sinal, mas eu estava cega. Cega de confiança, cega de ingenuidade, cega de quem acha que 40 anos são uma garantia contra traições. Naquela quinta-feira ele chegou mais cedo. Isso por si só já era estranho. Roberto nunca chegava antes das 7 da noite, mas ali estava ele, 3:30 da tarde, entrando pela porta com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Não era raiva, não era tristeza, era vazio. Como se ele tivesse se esvaziado de tudo que um dia sentiu por mim. Roberto, precisamos conversar, ele disse. E meu coração disparou. 40 anos de casamento te ensinam a reconhecer tons de voz. Aquele tom não era para falar sobre contas a pagar ou o carro que estava fazendo barulho. Aquele era o tom de quem vai mudar tudo. Sentamos na mesa da cozinha. A mesma mesa onde criamos nossos filhos, onde comemoramos natais, onde planejamos viagens. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Ficava mexendo nas mãos, nervoso, como um adolescente prestes a pedir a primeira garota em namoro. E conheci alguém, ele soltou, simples assim. 3 palavras. 3 palavras que queimaram como um ácido. Eu não consegui reagir imediatamente. Meu cérebro se recusava a processar aquilo. Conheceu alguém? Como assim conheceu alguém? Nós éramos casados há 40 anos. Tínhamos filhos, netos, uma vida inteira juntos. Como assim você conheceu alguém? Perguntei e minha voz saiu fina, quebradiça, irreconhecível. Ele respirou fundo e continuou, cada palavra uma facada. Ela trabalha comigo, tem 38 anos. Nos conhecemos há 8 meses. Eu tentei resistir, Marta, juro que tentei, mas eu me apaixonei. 8 meses. Ele estava vivendo uma mentira há 8 meses enquanto eu continuava sendo a esposa, dedicada, fazendo comida, lavando roupa, esperando por ele todas as noites. 8 meses, traindo 40 anos. E o que você quer? Perguntei, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Quero divórcio, quero recomeçar. E eu não te amo mais, Marta. Não te amo mais. 5 palavras que destruíram uma vida inteira. 5 palavras que apagaram 40 anos de história como se fossem nada. Mas sabe o que foi pior? Não foi a traição. Não foi nem mesmo o pedido de divórcio. Foi a frieza, a maneira calculada, planejada, como ele falou tudo aquilo, como se tivessem ensaiado num carro a caminho de casa. Como se tivessem encerrando um contrato de negócios e não um casamento de 4 décadas, antes de continuar essa história que ainda dói no meu peito, mas que precisa ser contada. Eu preciso de um favorzinho seu. Se você está gostando desse relato, se inscreva no canal, deixe seu like e nos comentários e conta de qual cidade você está me assistindo. Eu leio em todos os comentários e adoro saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Sabe aquele momento em que você cai e por alguns segundos não sente dor? Seu corpo está em choque, processando o impacto e a dor ainda não chegou ao cérebro. Foi exatamente assim. Fiquei ali sentada, olhando para aquele homem que dividia a cama comigo há 40 anos e simplesmente não senti nada. Vazio.
num vazio tão profundo que assustava. Marta, você está bem? Diz alguma coisa, Roberto pediu, e pela primeira vez naquela conversa pareceu minimamente preocupado. Bem, eu finalmente consegui falar, e minha voz saiu como um sussurro rouco. Você acaba de jogar 40 anos no lixo e quer saber se estou bem? Ele desviou o olhar novamente. Covarde. Ele sempre foi covarde para conflitos. Nos 40 anos de casamento, quem resolvia os problemas era eu. Quando o Carlos se meteu em confusão na escola, foi eu quem foi conversar com a diretora. Quando a Beatriz engravidou aos 17 e pensou em abortar, fui eu quem segurou a mão dela e a ajudou a decidir. Roberto fugia, sempre fugiu. E ali estava ele, fugindo novamente, mas dessa vez fugindo de mim. Não é assim, Marta. Não estou jogando nada fora. É que as coisas mudaram. Eu mudei, a gente cresceu separado. A gente não cresce separado quando você está casado, Roberto. A gente cresce junto, ou pelo menos deveria crescer junto. Minha voz finalmente ganhou um volume e com ela a raiva começou a subir. 40 anos, Roberto. 40 anos eu cuidei de você. Lavei suas roupas, cozinhei suas comidas favoritas, criei seus filhos praticamente sozinha, porque você estava sempre trabalhando. Eu estava trabalhando por nós, para dar uma vida melhor. Mentira! Levantei da cadeira e minhas pernas tremiam. Você estava trabalhando para fugir de nós, para fugir das responsabilidades de ser pai e de ser marido. E agora que os filhos cresceram, que a vida ficou confortável, você simplesmente decide que não me ama mais e vai embora com uma mulher 24 anos mais nova. Ele ficou em silêncio, porque no fundo mesmo, ele sabia que eu estava certa. Ela tem 38 anos, Roberto. Eu tenho 62. Sabe o que isso significa? Significa que quando você a conheceu, ela tinha a idade que eu tinha quando nos casamos. Você está procurando a versão jovem de mim em outra pessoa, porque não consegue aceitar que envelhecemos juntos. Não é sobre idade, Marta. Então é sobre o quê? Me explica. Me faz entender como 40 anos simplesmente deixam de significar alguma coisa. Roberto se levantou também. E pela primeira vez naquela conversa terrível, ele me olhou nos olhos de verdade. E sabe o que eu vi? Nada. Absolutamente nada. O homem que eu amava, o pai dos meus filhos, o companheiro de uma vida inteira, não estava mais ali. Era como olhar para um estranho. Soube me sentir viva novamente, Marta. Com ela me sinto jovem. Eu me sinto feliz. Feliz. Aquela palavra doeu mais do que todas as outras juntas, porque significava que comigo, durante todos aqueles anos, ele não era feliz. Ou pior, tinha deixado de ser feliz em algum momento e eu nem percebi. E eu sussurrei. Como você acha que eu me sinto? Ele não respondeu. Pegou a jaqueta que estava no encosto da cadeira e caminhou em direção à porta. Antes de sair, se virou e disse: eu já aluguei um apartamento. Vou buscar minhas coisas no fim de semana. Meu advogado vai entrar em contato sobre o divórcio. E saiu. Simples assim. 40 anos, terminados com uma conversa de 20 minutos e uma porta se fechando. Fiquei ali, parada no meio da cozinha, sem saber o que fazer. Não conseguia chorar, não conseguia gritar, não conseguia nem me mexer. Apenas existia naquele espaço entre o que era e o que seria dali para frente. E o que seria? Quem eu era sem ser a esposa do Roberto? A noite chegou e eu continuava no mesmo lugar. O telefone tocou. Era a Beatriz, fazendo a ligação semanal de costume. Atendi no automático, tentando soar normal, mas a voz me traiu a primeira frase. Mãe? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Então, desmoronei. Desabei. 40 anos represados saíram em soluços desesperados pelo telefone. Contei tudo para minha filha. Cada detalhe daquela conversa maldita. Cada palavra que ainda queimava na minha garganta. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Depois, eu vou para aí. Pego o primeiro voo amanhã. Não precisa, filha. Você tem sua vida, seu trabalho. Mãe, minha mãe está sofrendo.
Não existe nada mais importante do que isso. Eu vou para aí, ponto final. Desliguei o telefone e percebi algo. Pela primeira vez em 40 anos, alguém estava colocando minhas necessidades em primeiro lugar. E essa pessoa não era meu marido. Era minha filha. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, deitado no lado da cama que sempre foi meu, olhando para o lado vazio que sempre foi dele. 40 anos dividindo aquele espaço. 40 anos ouvindo o ronco dele, sentindo o calor do corpo dele, azeitando o cobertor sobre ele nas noites frias. A mente humana é cruel, porque ali, naquele momento de dor profunda, comecei a me questionar. Onde foi que errei? O que eu poderia ter feito diferente? Deveria ter me arrumado mais, perdido peso, sendo mais interessante, menos reclamona, mais aventureira. E então percebi algo que mudaria completamente a forma como eu enxergaria tudo aquilo. Eu estava me culpando. Eu, que dediquei 40 anos da minha vida àquele homem, estava me perguntando o que eu fiz de errado. Levantei da cama às 5 da manhã sem ter dormido 1 minuto sequer. Fui até o espelho do banheiro e me olhei de verdade, algo que não fazia há muito tempo. Tinha rugas, sim. O cabelo estava grisalho, embora eu tingisse para esconder. O corpo não era mais o mesmo de quando tinha 22 anos. Mas aqueles olhos ainda eram meus. Ainda tinham vida, ainda tinham história. Você não fez nada de errado, disse para o meu reflexo, e precisava repetir isso porque uma parte de mim ainda não acreditava. O fim de semana chegou. Roberto apareceu com um amigo que eu nunca tinha visto e 2 trabalhadores de uma empresa de mudanças. Nem teve a coragem de vir sozinho. Passou pela casa como um fantasma, recolhendo suas coisas, evitando meu olhar a todo custo. Fiquei assistindo da sala. Era surreal, 40 anos sendo reduzidos à caixa de papelão. As camisas que eu passava com tanto cuidado sendo jogadas em malas. Os livros que ele nunca lia sendo empilhados. A vida que construímos sendo desmontada tijolo por tijolo. Quando terminou, ele parou na porta. Por 1 segundo, pensei que fosse dizer alguma coisa. Pedi desculpas, talvez. Pelo menos obrigado pelos 40 anos. Mas não. Apenas acenou com a cabeça e foi embora. Beatriz chegou naquela tarde. Assim que abri a porta e vi minha filha ali, com os olhos cheios de lágrimas e os braços abertos, desmoronei novamente. Choramos juntos na entrada da casa, abraçadas, como não fazíamos desde que ela era pequena. Deixa eu ver essa tal de garota, Beatriz disse depois que nos acalmamos, pegando o celular. Aposto que eu tenho foto nas redes sociais dele. Bia, não faz isso. Não vai ajudar. Mãe, você não tá nem um pouco curiosa? Estava, claro que estava. Mas tinha medo do que encontrar. Medo de ver que ela era tudo que eu não era mais. Jovem, bonita, sem rugas, sem estrias, sem as marcas que a vida deixa em uma mulher que viveu de verdade. Beatriz não me deu escolha. Abriu o Facebook dele e começou a rolar. E lá estava ela, Carolina. Cabelo longo, escuro, sorriso perfeito, corpo escultural em fotos de academia. E o pior, nos comentários das fotos dele, lá estava ela. Corações, emojis de carinhas apaixonadas, meu amor, meu príncipe, tudo público, tudo ali para qualquer um ver. Que sem vergonha, Beatriz soltou. Ele não tem um mínimo de respeito por você, por nós. Mas sabe o que me chocou mais? Não foi a beleza dela, não foram os comentários melosos. Foi uma foto específica. Uma foto dos 2 em um restaurante que eu conhecia muito bem. O mesmo restaurante onde Roberto me levou para comemorar nosso aniversário de 35 anos de casamento. 5 anos atrás. E ali estava ele, no mesmo restaurante, com aquela mulher, fazendo exatamente a mesma coisa que fizemos naquela noite. Ele não estava criando nada novo. Estava apenas substituindo a atriz principal. E isso, de alguma forma perversa, doeu menos. Porque me fez perceber que o problema nunca fui eu.
Era ele. Sempre foi ele. Os dias seguintes foram uma névoa. Beatriz ficou comigo a semana toda e sua presença foi meu único alento. Conversamos muito sobre o pai, sobre o casamento, sobre sinais que eu ignorei durante anos. Mãe, você sempre foi forte demais para ele, Beatriz me disse uma noite. Ele nunca mereceu você. E sabe de uma coisa? Isso não é o fim, é o recomeço. Recomeço. Aquela palavra ecoava na minha cabeça. Como se recomeça aos 62 anos? Como se reconstrói uma vida depois de 40 anos dedicados a alguém que simplesmente foi embora? Mas algo dentro de mim, bem lá no fundo, começou a despertar. Uma fagulha pequena, quase imperceptível. Era raiva? Era dignidade? Não sei. Mas estava crescendo. Uma semana depois que Beatriz voltou para casa, aconteceu algo que mudaria completamente o rumo dessa história. Algo que eu jamais imaginaria que fosse capaz de fazer. Mas antes de contar o que foi, preciso voltar um pouco no tempo e explicar uma coisa importante sobre mim que vocês ainda não sabem. Antes de ser a esposa do Roberto, antes de ser mãe, antes de dedicar minha vida inteira à minha família, eu era alguém. Eu tinha sonhos, eu tinha talentos, e um desses talentos estava guardado em uma caixa velha no fundo do armário do quarto de hóspedes há mais de 35 anos. Naquele dia, ainda perdida na casa vazia e silenciosa, comecei a vasculhar os armários. Não sei exatamente o que estava procurando. Talvez respostas, talvez apenas algo para fazer além de ficar remoendo a dor. Foi quando encontrei aquela caixa. Dentro dela, cuidadosamente embrulhados em papel de seda amarelada pelo tempo, estavam meus cadernos de desenho. Dezenas deles, aquarelas, carvão, nanquim, paisagens, retratos, abstrações. Meu Deus, eu tinha me esquecido completamente disso. Quando era jovem, antes de conhecer Roberto, eu desenhava. Não era só um hobby, era a minha paixão. Minha mãe dizia que eu tinha mãos de artista. Cheguei a me inscrever em uma escola de belas artes, fui aceita, tinha uma bolsa parcial. Era meu sonho. Mas então conheci Roberto. Namoramos, noivamos, casamos, e ele deixou claro, sem precisar dizer explicitamente, que esposa dele não ia perder tempo com essas coisas de desenho. Isso não paga conta, Marta, ele dizia. E eu, apaixonada e ingênua, guardei meus cadernos e meus sonhos junto com eles. Sentei no chão do quarto de hóspedes, cercada por décadas de arte esquecida. E chorei. Mas dessa vez não era só de tristeza. Era de raiva. Raiva de ter abdicado de mim mesma. Raiva de ter deixado que alguém decidisse quem eu deveria ser. Raiva de ter desperdiçado tanto talento, tanta paixão, tanta vida. Peguei um dos cadernos e abri em uma página aleatória. Era um retrato que fiz da minha avó quando eu tinha 19 anos. Os traços estavam perfeitos, as sombras precisas, a expressão capturada com sensibilidade. Eu era boa, realmente boa. E tinha jogado isso tudo fora porque, por um homem que agora estava com uma mulher de 38 anos sem olhar para trás, naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Não sei se foi a última barreira da negação ou se foi finalmente a chegada da aceitação, mas algo mudou. Profundamente. Levantei do chão, limpei as lágrimas e fiz algo que não fazia décadas. Busquei meus materiais de arte. Alguns ainda estavam lá, ressecados, velhos, mas utilizáveis. Os que não estavam, eu compraria novos. Comecei a desenhar naquela mesma noite. Minha mão estava dura, os traços inseguros, mas a cada linha que fazia no papel, sentia como se estivesse me redescobrindo. Não era a esposa abandonada desenhando. Era Marta. Simplesmente Marta. Desenhei até às 3 da manhã. E pela primeira vez, desde aquela quinta-feira maldita, dormi bem. Dormi inteira.
Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Acordava, tomava café e desenhava. Horas e horas, redescobrindo técnicas esquecidas, reaprendendo a misturar cores, a criar perspectivas. Era como voltar a encontrar uma parte de mim que tinha sido amputada. Carlos ligou, depois Daniel. Ambos furiosos com o pai, ambos querendo vir me visitar, cuidar de mim. Mas pela primeira vez em 40 anos, disse não. Eu estou bem, falei. E para minha surpresa, não era completamente mentira. Estou descobrindo quem eu sou sem ser definida pelo casamento com seu pai. Eles ficaram surpresos. Eu também fiquei. 3 semanas depois da separação, recebi a ligação de uma pessoa que eu nunca imaginaria. Uma ligação que mudaria tudo novamente. Mas quem seria? Aguente a curiosidade porque isso é importante. Era uma antiga colega da época em que eu trabalhava como secretária antes de casar. Sandra. Não falávamos há pelo menos 30 anos. Ela tinha visto minha situação através de comentários que Beatriz fez nas redes sociais. Minha filha, na fúria, tinha desabafado sobre o pai publicamente. Marta, não sei se você lembra de mim, mas... Sandra, claro que lembro. E lembrava mesmo. Sandra era daquelas pessoas iluminadas, cheias de energia, que sempre tinham um projeto novo. Olha, eu vi o que aconteceu e estou ligando não para falar sobre isso, mas para fazer uma proposta. Você ainda desenha? Meu coração disparou. Como você sabe que eu desenhava? Marta, eu via seus desenhos escondidos na gaveta do escritório. Você era incrível e eu sempre achei um crime você ter parado. Contei a ela que tinha voltado a desenhar recentemente, que estava redescobrindo essa parte de mim. Perfeito, porque eu abri uma galeria de arte aqui no centro, voltada para artistas locais, especialmente mulheres que estão recomeçando as suas carreiras. Eu queria muito expor seu trabalho. Eu ri de nervoso, de incredulidade, de medo. Sandra, eu não desenho profissionalmente há mais de 35 anos. E daí? A arte não tem prazo de validade, Marta. Talento é talento. Você topa? Fiquei em silêncio. Minha cabeça rodava. Expor meu trabalho em uma galeria aos 62 anos, depois de décadas sem pegar em pincel profissionalmente. Eu preciso pensar. Pensa, mas não demora. A exposição é daqui a 2 meses e eu preciso de pelo menos 15 obras. Você consegue? Desliguei o telefone com as mãos tremendo. 15 obras em 2 meses. Era ambicioso. Era assustador. Era exatamente o que eu precisava. Liguei para a Beatriz imediatamente. Contei sobre a proposta da Sandra. Minha filha gritou tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Mãe, você vai fazer isso. Não me importa se você está com medo, se acha que não consegue, você vai fazer. Mas, e se não ficar bom? E se ninguém gostar? E se eu falhar? E se der certo, mãe? E se você for incrível? E se essa for a oportunidade que você esperou a vida toda sem saber? Ela tinha razão. Passei 40 anos tendo medo. Medo de desagradar, medo de errar, medo de não ser boa o suficiente. E onde isso me levou? A ser trocada por uma mulher mais nova, descartada como uma peça que não serve mais. Sabe de uma coisa, Bia? Eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu mereço. Porque eu sou boa e porque pela primeira vez na vida vou fazer algo só para mim. Os 2 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Acordava antes do sol nascer e pintava até tarde da noite. Cada tela era uma catarse, cada pincelada era uma libertação. Eu não estava só criando arte, eu estava me recriando. Criei uma série chamada Renascimento aos 62. 15 telas que contavam minha história sem usar palavras. A primeira era escura, pesada, representando os 40 anos de casamento onde me perdi.
A última era explosiva, em cores vibrantes, representando a mulher que eu estava me tornando. Uma semana antes da exposição, aconteceu algo inesperado. Roberto apareceu na minha porta. Abri e quase não o reconheci. Ele tinha emagrecido, estava com olheiras profundas e a arrogância que demonstrou naquela quinta-feira tinha desaparecido completamente. Marta, podemos conversar? Sobre o quê, Roberto? Os papéis do divórcio já estão assinados. Eu cometi um erro terrível. Meu coração deu um pulo. Mas não era o pulo de esperança que talvez tivesse dado semanas atrás. Era um pulo de vingança, satisfação, justiça. Continue, disse, cruzando os braços. A Carolina, ela não é o que eu pensava. Ela só queria meu dinheiro, minha estabilidade. Quando percebeu que o divórcio ia me custar caro, que eu teria que dividir tudo com você, ela me deixou. Tive que segurar o riso. E você tá me contando isso por quê? Porque eu percebi que eu te amo, Marta. Que você é a mulher da minha vida, que eu fui um idiota e quero voltar. Ali estava. O momento que toda mulher traída imagina. O marido infiel voltando, arrependido, implorando perdão. O momento de vingança, servida fria. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Olhei para aquele homem na minha porta. O homem que dividiu minha cama por 40 anos. O pai dos meus filhos. O homem que destroçou meu coração sem piscar. E pela primeira vez em 4 décadas, eu o vi pelo que realmente era. Pequeno. Roberto? Comecei, e minha voz saiu firme, sem tremor, sem medo. Você sabe o que eu fiz nos últimos 2 meses? Ele me olhou confuso, claramente esperando uma resposta diferente. Eu renasci. Eu me encontrei. Descobri que existe uma Marta, além da esposa do Roberto. E sabe o que mais? Essa Marta é incrível. Ela pinta, ela cria, ela brilha e ela não precisa de você. Marta, por favor. Não. Levantei a mão, interrompendo-o. Você teve 40 anos para me valorizar. 40 anos para me ver de verdade. Mas você estava ocupado demais trabalhando. Ocupado demais fugindo. Ocupado demais procurando sua juventude pedida em uma mulher que mal conhecia a vida. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Lágrimas de arrependimento, de autopiedade, de um homem que finalmente percebeu que perdeu. Quando você saiu por aquela porta 2 meses, você não destruiu apenas um casamento, Roberto. Você me libertou. Me libertou de 40 anos sendo invisível. De 40 anos colocando todo mundo na frente das minhas necessidades. De 40 anos esquecendo quem eu era. Eu amo você, Marta. Não, você não ama. Você ama a ideia de ter uma mulher em casa esperando por você. Você ama ter alguém para lavar suas roupas, cozinhar sua comida, cuidar de você quando está doente. Mas me amar de verdade pelo que eu sou, pelos meus sonhos, pelo meu valor, isto você nunca fez. Ele soluçou. E pela primeira vez em 40 anos, não senti vontade de consolá-lo. Não senti necessidade de apagar sua dor. Porque finalmente entendi. A dor dele não era minha responsabilidade. Você pode ir agora, Roberto. E não volte. Os papéis do divórcio estão assinados. Nossa história acabou naquela quinta-feira. O que está acontecendo agora é a minha história. E você não faz mais parte dela. Fechei a porta. E pela primeira vez em 2 meses, me senti completamente livre. Chorei. Sim, mas não eram lágrimas de tristeza.
Eram lágrimas de libertação, de orgulho, de uma mulher que finalmente tinha escolhido a si mesma. A noite da exposição chegou. Eu estava nervosa como nunca estive na vida. Mais nervosa do que no meu casamento. Mais nervosa do que nos partos dos meus filhos. Porque dessa vez era sobre mim, sobre meu talento, sobre minha coragem de me expor ao mundo depois de décadas escondida. Beatriz veio de avião especialmente por evento. Carlos e Daniel também. Os 3 chegaram juntos na galeria 2 horas antes da abertura para me apoiar. "Mãe, tá tudo incrível!" Beatriz exclamou ao ver as telas penduradas nas paredes brancas da galeria. "Você é uma artista de verdade!" As 15 telas da série Renascimento ao 62 estavam expostas em sequência, contando visualmente minha jornada da escuridão à luz. A primeira, toda em tons de cinza e preto, mostrava uma figura feminina apagada, quase transparente. A última, explodindo em vermelhos, laranjas e dourados, mostrava a mesma figura, mas agora nítida, forte, brilhante. "Vocês acham que as pessoas vão gostar?" Perguntei ainda insegura. "Mãe..." Carlos segurou minhas mãos. "Não importa se as pessoas vão gostar. O que importa é que você gostou. Que você fez isso por você. Mas, entre nós, vai ser um sucessão." A galeria começou a encher. Sandra tinha convidado críticos de arte locais, colecionadores, jornalistas. Havia pelo menos 100 pessoas ali. 100 pessoas para ver meu trabalho. Meu coração batia tão forte que achei que fosse sair do peito. Sandra subiu em um pequeno palanque improvisado e pediu silêncio. "Boa noite a todos! Hoje é uma noite muito especial para mim, porque apresento a vocês uma artista extraordinária que está retomando sua carreira após 35 anos. Uma mulher que prova que nunca é tarde para recomeçar, para perseguir sonhos, para ser quem realmente somos. Com vocês, Marta Oliveira e sua série Renascimento ao 62. Aplausos, pessoas aplaudindo, por mim, pelo meu trabalho, pelos meus sonhos ressuscitados. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes foi algo que eu jamais esquecerei. As pessoas começaram a circular pela galeria, observando cada tela com atenção. E então, algo mágico aconteceu. Uma mulher de cabelos grisalhos, aparentando uns 65 anos, parou na frente da primeira tela e começou a chorar. Ela ficou ali, parada, lágrimas descendo silenciosamente pelo rosto, apenas olhando para aquela figura feminina apagada. Aproximei-me dela, preocupada. "A senhora está bem?" Ela se virou para mim, limpando as lágrimas. "Você é artista?" "Sou. Essa aqui sou eu." Ela apontou para a primeira tela. "Essa figura apagada, invisível, perdida, sou eu, há 42 anos de casamento. Mas aquela ali, ela caminhou até a última tela, a vibrante, a colorida. Aquela ali é quem eu quero ser, quem eu preciso ser." Segurou minhas mãos, apertando-as com força. "Obrigada, obrigada por me mostrar que é possível." Não fui eu quem chorou dessa vez. Fomos nós duas, abraçadas no meio da galeria. 2 desconhecidas conectadas pela dor, pela esperança, pela coragem de recomeçar. E ela não foi a única. Ao longo da noite, várias mulheres se aproximaram. Algumas compartilharam suas histórias de casamentos falidos, de sonhos abandonados, de vidas vividas para outros. Outras apenas agradeceram, dizendo que minhas telas tocaram algo profundo dentro delas. No final da noite, 13 das 15 telas tinham sido vendidas. 13! Um quisco de arte local escreveu uma matéria linda, chamando minha série de Um Manifesto Visual sobre Reinvenção Feminina na Maturidade. Mas sabe o que foi o melhor de tudo? Não foi o dinheiro das vendas. Não foi o reconhecimento. Foi olhar para aquelas paredes,
para aquele trabalho que saiu das minhas mãos, do meu coração, da minha dor transformar em arte e pensar: eu fiz isso. Eu, Marta, fiz isso. Então, meus queridos que me acompanharam até aqui nessa jornada dolorosa, mas transformadora, o que aprendi com tudo isso? Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 62 anos, quando a sociedade espera que você apenas seja avó e espere pela aposentadoria, eu me tornei artista. Eu renasci. Aprendi que casamento não é propriedade. 40 anos juntos não garantem nada se não houver respeito, parceria e amor verdadeiro. E amor verdadeiro, meus queridos, não é aquele que te diminui, é aquele que te faz crescer. Aprendi que não somos definidos pelos nossos relacionamentos. Eu passei 40 anos sendo a esposa do Roberto, a mãe do Carlos, da Beatriz e do Diniel. E esqueci de ser simplesmente Marta. A Marta que desenha, que cria, que tem sonhos próprios. Aprendi que a traição, por mais dolorosa que seja, às vezes é o empurrão que precisamos para acordar. Se Roberto não tivesse me deixado, eu provavelmente teria morrido sem nunca ter voltado a pegar nenhum pincel, sem nunca ter descoberto que ainda existia uma artista adormecida dentro de mim. E aprendi, acima de tudo, que nossa história não acaba quando alguém vai embora. Na verdade, às vezes, é quando ela realmente começa. Hoje, 6 meses depois daquela quinta-feira que mudou tudo, tenho meu próprio ateliê. Dou aulas de pintura para mulheres que, como eu, estão recomeçando. Tenho exposições marcadas para os próximos 3 meses. E pela primeira vez em décadas, acordo todos os dias animada com as possibilidades. Roberto? Bem, ouvi dizer que está sozinho, arrependido, tentando encontrar outra mulher que cuide dele. Mas isso não é mais problema meu. Minha história com ele acabou. E estou bem com isso. Melhor do que bem. Estou livre. Às vezes olho para trás e penso, e se eu tivesse perdoado? E se eu tivesse aceitado ele? E agradeço todos os dias por ter tido coragem de dizer não. Porque dizer não a ele foi dizer sim para mim mesma. Se você está me assistindo agora, está passando por algo parecido, se foi traído, abandonado, trocado, deixado para trás, eu quero que saiba uma coisa. A dor passa. E quando ela passar, você vai descobrir que existe uma versão de você mesmo esperando para ser descoberta. Não importa a cidade, não importa quanto tempo você está perdido, não importa quantos anos você dedicou a alguém que não te valorizou. Nunca é tarde para renascer. Você não é definido pelo seu casamento, pelo seu divórcio, pelo seu parceiro ou pela falta dele. Você é definido por quem você escolhe ser, quando finalmente decide se colocar em primeiro lugar. E se há uma coisa que eu quero que você leve dessa história, é isso. Você merece ser feliz. Você merece perseguir seus sonhos. Você merece ser visto, valorizado, amado de verdade. E se a pessoa ao seu lado não consegue fazer isso, talvez seja a hora de aprender a fazer isso por si mesma. Porque no final, a pessoa que precisa te amar incondicionalmente, a pessoa que precisa acreditar em você mais do que ninguém, a pessoa que nunca deveria te abandonar, é você mesma. Eu sou a vovó Marta, tenho 62 anos, fui casada por 40 anos, fui trocada por uma mais nova. E sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Obrigada por me ouvirem, obrigada por estarem aqui. E lembrem-se, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser quem você realmente é. Um beijo no coração de cada um. E até a próxima história da vovó.